Salve Jesus, Maria e José. Estamos começando hoje a formação das donzelas, número 3, sobre a virtude da obediência. E eu tirei, basicamente, esta formação das homilias e conferências que o bispo Donald Sanborn deu sobre essa virtude, e eu deixarei o link abaixo na descrição para aquelas que sabem inglês poderem ir no original e escutar dele mesmo essas belíssimas homilias e conferências. Então, a primeira coisa é nós entendermos que a virtude se relaciona com a vida sobrenatural. Você já viu um cachorrinho paciente ou um leão humilde? Não, não existem animais virtuosos. Somente as pessoas podem ser ou não ser virtuosas. A virtude é um bom hábito, algo que exige a graça de Deus e também o nosso esforço. Com elas, cada vez mais seremos mais parecidos com os santos. Vamos conhecer a etimologia da palavra. A palavra obediência vem do latim obediência, que por sua vez deriva do verbo obedire, que significa ouvir atentamente, escutar sob, dar ouvidos a quem tem autoridade. Santo Tomás explica que, em termos espirituais e morais, a obediência é a virtude que inclina a vontade a cumprir os mandamentos de um superior legítimo por amor a Deus. E seu fundamento é justamente essa disposição interior de ouvir com atenção e docilidade. Então, nós vamos ver que a virtude da obediência está relacionada com a virtude da docilidade, essa prontidão em escutar e obedecer aqueles que têm autoridade sobre nós. Nosso Senhor é o perfeito exemplo de obediência. Ele esteve sujeito a seus pais por 30 anos. Depois do que aconteceu no templo, aos 12 anos, ele voltou com eles e lhes estava sujeito. Apenas nessas 4 palavras está significando que ele escolheu estar sujeito a eles pelo resto daqueles anos, 18 anos, até seu 30º aniversário, quando começou sua vida pública, o que sublinha a importância da obediência. A palavra de Deus, na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 19, resume a importância dessa virtude no plano da salvação. Diz assim: porque assim como pela desobediência de um só homem muitos foram constituídos pecadores, assim também pela obediência de um só muitos serão constituídos justos. Falando, logicamente, da obediência perfeita de nosso Senhor na cruz até a morte para a nossa salvação eterna. O bispo Sambona explica que a eficácia da cruz não está necessariamente no derramamento de sangue ou toda a dor e agonia de nosso Senhor, mas a razão para tudo é a obediência à vontade de seu Pai, porque ele queria desfazer a desobediência de Adão. E isso é absolutamente capital, pois foi o ato interior de obediência o principal no plano da redenção. A obediência à lei de Deus é como você chega ao céu, e aqueles que desobedecem vão para o inferno. É simples assim. E São Paulo diz em Filipenses: obediência mortalis, isto é, Cristo se tornou obediente até a morte e morte de cruz. Então ele não só foi obediente, mas obediente até o fim. O exemplo de nosso Senhor no Evangelho é muito claro. Ele disse: seu alimento é fazer a vontade do seu Pai. E em João 6,38 ele diz: eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E quando estava na agonia em Getsemani, ele disse: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. A palavra de Deus em Hebreus diz: e ainda que fosse filho de Deus, aprendeu por meio do que padeceu o que é a obediência. E tendo sido aperfeiçoado, veio a ser causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Santo Agostinho, explicando essa parte da Sagrada Escritura, diz assim: Cristo não aprendeu a obediência porque antes fosse desobediente, mas porque experimentou na carne o que é obedecer, e o fez para nos ensinar, com um exemplo, aquilo que já conhecia pela divindade. Depois de termos aprendido que nosso Senhor é o exemplo de perfeita obediência, vamos olhar o Antigo Testamento. Deus havia prometido a Abraão que dele nasceria uma grande descendência, mas depois Deus pede o sacrifício do próprio filho Isaque. É aí que se manifesta a fé heróica de Abraão. Mesmo sem entender como a promessa poderia se cumprir, ele confia plenamente em Deus e obedece.
São Paulo disse que Abraão acreditou que Deus o ressuscitaria dos mortos. Ele estava falando sobre a necessidade da fé. A fé de Abraão era tão forte que ele disse que Deus ressuscitaria seu filho, porque ele não iria desacreditar nas promessas de Deus. No entanto, ele iria cumprir o seu mandamento. Essa foi a base fundamental da fé do Antigo Testamento, a fé e a obediência de Abraão. E a correspondência a isto é a fé de Nossa Senhora, a fundação da fé do Novo Testamento. Na verdade, a ideia da encarnação, ou seja, que Nossa Senhora seria a mãe de Deus, supera o ato de fé que Abraão teve que fazer. A ideia de Deus se encarnar através de uma virgem excede em graus de impossibilidade o que foi pedido a Abraão para acreditar. A obediência de Nossa Senhora. Santo Irineu diz: assim como aquela Eva foi seduzida pela palavra de um anjo de modo que fugiu de Deus, ao desobedecer a sua palavra, assim também esta Maria recebeu a boa nova pela palavra de um anjo, de modo que trouxe Deus em seu seio, obedecendo a sua palavra. E se aquela desobedeceu a Deus, essa se fez obediente, para que da Virgem Eva viesse a morte e da Virgem Maria a vida. Santo Tomás explica: na encarnação foi requerido o consentimento da Virgem para que se realizasse o mistério por meio da sua fé e obediência. Assim como pela incredulidade e desobediência a mulher se fez causa de ruína, assim pela fé e obediência a Virgem se fez causa de salvação. São Bernardo explica a obediência de São José dizendo: considera a sabedoria e a virtude deste justo. Ao ouvir do anjo a ordem de tomar consigo o menino e sua mãe, não duvida, não hesita, não pergunta por quê. Crê, obedece e parte. A prontidão da sua obediência é a prova da sua justiça. É mais digno de admiração obedecer imediatamente do que realizar milagres. Santo Afonso explica: José foi o mais obediente dos homens, porque foi o mais iluminado. Logo que Deus lhe manifestava a sua vontade, ele a cumpria sem demora. Assim o vemos obedecer prontamente em tudo, ao tomar Maria por esposa, ao fugir para o Egito, ao voltar, ao mudar de cidade. Não há na Escritura uma só palavra sua, só atos de obediência. Agora vamos meditar um pouco sobre a obediência que os filhos devem aos pais. Em Provérbios diz: ouve, meu filho, a instrução de teu pai, e não rejeites a lei da tua mãe. É a base da obediência filial, que tanto agrada a Deus. No Novo Testamento, em São Paulo, nós lemos: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e tenhas longa vida sobre a terra. Filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. São João Crisóstomo diz: nada contribui tanto para a ordem do lar quanto o respeito dos filhos para com os pais. Quando o filho aprende a obedecer em casa, prepara-se para obedecer a Deus. Quem não se habitua à obediência na infância, dificilmente aprenderá a humildade que a fé exige. Santo Agostinho diz: os filhos devem obedecer aos pais, não porque sejam homens, mas porque são ministros de Deus para eles. Assim, ao obedecer-lhes, não servem aos homens, mas a Deus, que lhes mandou honrar pai e mãe. São Jerônimo ensina: honrar pai e mãe é o primeiro degrau da piedade. Quem o despreza não pode subir aos outros. Aprende primeiro a obedecer àqueles que vês, para que depois saibas obedecer a Deus a quem não vês. São Lourenço ensina: assim como ninguém tem confiança na vitória a menos que seja guiado por um líder, e sem um leme, ninguém pode chegar ao porto, assim também nesse mar dessa vida é impossível evitar o perigo de naufrágio a menos que você obedeça. O mais alto holocausto. A obediência oferece a Deus um holocausto das duas faculdades mais nobres do homem, o seu intelecto e a sua vontade. Ele renuncia a essas coisas e as consagra a Deus na pessoa de seus superiores ou pais. Este é o sacrifício mais elevado. Santa Teresa de Ávila escreve: pegar um alfinete por obediência é um ato muito maior do que fazer outros atos muito grandes por nossa própria vontade. A obediência é a mãe das virtudes. É bem conhecida essa história da Santa Teresa de Ávila, mas eu acho que vale a pena a gente relembrar, já que estamos falando da obediência. Conta-se que ela escrevia uma de suas obras espirituais e estava profundamente recolhida diante de Deus,
e no mosteiro tocou o sino, que é sinônimo de obediência para as religiosas. E ela imediatamente interrompeu a escrita e pousou a pena, indo para a sua obrigação. Mais tarde, uma irmã encarregada de copiar os manuscritos viu que as últimas palavras escritas antes da interrupção haviam se transformado em letras douradas, como se fossem traçados com ouro puro. As irmãs compreenderam então que Deus havia selado com um milagre o valor da obediência perfeita de Santa Teresa de Ávila, mostrando que uma simples pausa feita por amor e submissão à regra valia mais do que todo o trabalho, mesmo espiritual. É assim que nós vemos o valor da obediência na vida dos santos. São Gregório Magno ensina: a obediência é a única virtude que insere as outras virtudes na alma e, tendo-as inserido, as preserva. Quando nos sujeitamos aos homens por amor a Deus, superamos os espíritos orgulhosos. Com outras virtudes, atacamos o demônio, mas com a obediência somos vitoriosos sobre ele. Nosso Senhor disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. A desobediência de Adão é a fonte de todos os nossos problemas, e a obediência é a fonte de todas as nossas boas ações. A obediência e outras penitências. A obediência em si é um holocausto, um sacrifício místico e muito nobre, que conforma o homem inteiramente ao seu Criador. Neste sacrifício, a vontade é imolada como uma vítima. Ela morre e, no entanto, vive em Deus e na vontade divina. A obediência é mais elevada do que as abstinências e outras penitências, porque imola algo que é mais caro a nós, as nossas vontades. Há 4 coroas da obediência. A coroa do amor a Deus e aos homens. Você mantém a paz sendo obediente e Deus ama uma pessoa obediente. A coroa de todas as virtudes. A obediência comanda os atos de religião, sobriedade, mortificação, penitência, modéstia, humildade, caridade e todas as outras virtudes. Tudo resulta em submissão à lei. A abundância e plenitude da graça. Deus recompensa a obediência, dando graça abundante àquele que pratica essa virtude com exatidão. E a salvação de todos os fiéis. Ela leva à salvação eterna e é a virtude que une todos os santos. E para concluir, voltemos a esse exemplo perfeito de obediência que foi a vida de nosso Senhor. Foi uma vida inteira caracterizada por essa virtude. Obediência a seu pai, obediência aqui na terra a sua mãe e a São José, a quem ele estava sujeito até sua vida pública, apesar de ser a pessoa mais poderosa na casa. A Pilatos e a seus carrascos a quem ele se submeteu, ele foi obediente até a morte na cruz. O mérito da cruz é a obediência dela. Se todo o sofrimento tivesse ocorrido sem obediência, não teria merecido a nossa salvação eterna. Conclusão. A obediência é o caminho dos santos, a escada que conduz ao céu. Quem obedece por amor imita o próprio Cristo, que fez-se obediente até a morte. A Santíssima Virgem, que disse fiat com humildade e fé, e a São José em sua prontidão para obedecer. Obedecer é renunciar à própria vontade para abraçar a vontade de Deus, e nisso está a verdadeira liberdade. Vamos então, amadas donzelas, obedecer com alegria, prontidão e confiança, certos de que cada ato de obediência, por menor que pareça, tem valor eterno diante de Deus. Deixamos aqui o nosso convite, caso você queira participar do nosso grupo do WhatsApp, Donzelas Virtuosas, entre em contato através do nosso Instagram, que a gente vai ter muita alegria em recebê-la. Temos 3 contas no Instagram, a Felicidade Feminina, Moda e Modéstia Oficial e Garota Católica. Siga-nos e até mais, que Deus abençoe.